Olá, estamos começando o curso de Algoritmos e Técnicas de Programação. A primeira aula será os conceitos básicos. Eu sou o professor Lázaro Nazário e juntos iremos aprender. O que iremos ver? O que é um algoritmo? O pseudolinguagem Portugal será a linguagem que a gente vai usar para construir os nossos algoritmos. A estrutura do algoritmo, o comando de entrada e saída, variáveis, expressões aritméticas, expressão relacional e expressão lógica, atribuição de valores às variáveis. Conceito: algoritmo é uma sequência de passos finitos, ou seja, que tem fim, com o objetivo de solucionar um problema. Não é a solução para o problema, é um conjunto de passos, as ações que levam à solução de um determinado problema. Existem várias maneiras de chegar à solução de um mesmo problema. Então você tem um determinado problema e quer achar a solução, o algoritmo é o intermediador. Exemplo do cotidiano. Quantas vezes já vimos um algoritmo e não percebemos que aquela sequência chamava algoritmo? Um exemplo: uma simples ligação telefônica. Primeiro, tem que tirar o telefone do gancho. Segundo, aguardar o tom. Terceiro, inserir o cartão. Quarto, digitar o número. Quinto, falar. Sexto, desligar. E sétimo, retirar o cartão. Veja que foi uma sequência lógica. Portugal é uma pseudolinguagem que permite ao programador pensar no problema em si e não no equipamento que irá executar o algoritmo, ou seja, pensar na lógica, como ele deve ser construído. Deve ser considerado a síntese em relação à forma e a semântica em relação ao conteúdo ou seu significado. Para isso, iremos utilizar o Visual G. É o software que nos auxiliará no decorrer do nosso curso. Variáveis. A variável é um local na memória principal, isto é, um endereço que armazena um conteúdo, certo? Este conteúdo pode ser de vários tipos, do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere e do tipo lógico. Tipos de variáveis. Variável do tipo lógico, também conhecido como booleano, é representado no algoritmo pelos dois únicos valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Existem também outras referências como sim, não, 0, true e falso. A variável do tipo real. Os números reais são aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários, por exemplo, 2.5, 33.7, menos 78.99. As variáveis do tipo inteiro. Variáveis deste tipo armazenam números inteiros, podendo ser positivos ou negativos. Exemplo: 0, 1, menos 1, 323, menos 29. Variáveis do tipo caractere, também conhecido como string, alfanumérica ou literal. Esse tipo de variável armazena dados que contêm letras, dígitos e ou símbolos especiais. Exemplo: Maria, 1, 2, 3, 0 e A. Lembrando que o caractere sempre tem que vir de aspas duplas. Expressões numéricas. A soma, representada pelo sinal de mais, com exemplo, A mais B ou 2 mais 3. A subtração, representada pelo sinal de menos, exemplo, A menos B ou 3 menos 2. Multiplicação, representada pelo sinal de asterisco e o exemplo, B vezes D ou 3 vezes 2. A divisão, representada pela barra, certo? Pelo sinal de barra. Tem um exemplo, A barra B, que significa A dividido por B, ou 6 dividido por 2, ou 5 barra 2, 5 dividido por 2. Exponencial, certo? Representado pelo sinal do tio, exemplo,
b elevado a 2 ou 3 elevado a 2. O resto representado pelo molde ou sinal de porcentagem. Exemplo: x porcentagem 2, x resto 2, ou 6 mod 2 ou 5 mod 2. Expressão relacional ou simplesmente relação é uma comparação realizada entre dois valores do mesmo tipo. O operador, por exemplo, igual, a função igual, menor que, símbolo maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, diferente de. Exemplos: 3 igual a 4, falso. 5 maior que 3, verdade. 3 maior ou igual a 5, falso. 8 diferente de 8, também é falso. Expressão lógica. Domina-se expressão lógica ou booleana a expressão cujos operadores são lógicos e cujos operados são relações constantes e ou variáveis do tipo lógico. Estudaremos e utilizaremos três tipos de operadores lógicos: e, ou e não. Começando pelo operador não, operador no área de negação, operador não inverte a saída. Não verdadeiro é igual a falso. Não falso é igual a verdadeiro. Tabela verdade do operador i. Suponha que eu queira comprar um carro, mas ele tem que possuir ar-condicionado e direção hidráulica. Quando eu digo ar-condicionado e direção hidráulica, eu só vou comprar um carro se tiver as duas opções, ar-condicionado e direção hidráulica. Veja na tabela verdade. Tabela verdade do operador ou. Suponha que eu queira comprar um carro, mas ele tem que possuir ar-condicionado ou direção hidráulica. Então, se tiver uma das duas opções, o carro vai ser comprado. Observe na tabela verdade.